senador dos Estados Unidos defende sanções contra o Brasil após navios de guerra do Irã atracarem no país. O próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses, afirmou Ted Cruz. O senador republicano do Texas, Estados Unidos, Ted Cruz, criticou a permissão concedida pela Marinha do Brasil para que 2 navios de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. O parlamentar norte-americano defendeu sejam aplicadas sanções ao país. A administração do presidente americano é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo, diz Ted Cruz em nota. O porta-helicópteros Iris Makran e a fragata Iris Dena chegaram no Brasil no dia 26 de fevereiro e devem permanecer atracadas até o dia 4 de março. Por serem navios de guerra, eles precisavam de autorização da Marinha do Brasil, o que aconteceu no dia 24. Durante coletiva de imprensa em 15 de fevereiro, a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, pediu ao Brasil que não permitisse que os navios atracassem. No passado, esses navios facilitavam o comércio ilegal e atividades terroristas, e também foram sancionados pelos Estados Unidos. O Brasil é uma nação soberana, mas acreditamos firmemente que esses navios não devem atracar em lugar nenhum, afirmou. De acordo com Bagley, as embarcações teriam facilitado o comércio ilícito e atividades terroristas e já tiveram sanções da ONU. Ted Cruz abordou o tema dizendo também que o caso é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. O republicano advertiu que tanto o Porto do Rio quanto empresas que prestarem serviços aos navios podem sofrer sanções incapacitantes. O presidente norte-americano chama o presidente brasileiro da Silva de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca, e o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. Então ou esses riscos não foram transmitidos, ou os brasileiros não ligaram, avaliou Cruz. Israel pede para Brasil ordenar partida de navios de guerra iranianos de porto no Rio de Janeiro. Jerusalém, Israel criticou nesta quinta-feira a decisão do Brasil de permitir que 2 navios de guerra iranianos atracassem no Rio de Janeiro, mesmo após a pressão dos Estados Unidos, e pediu ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que mande-os embora. Os navios de guerra Iris Makran e Iris Dena atracaram no Rio de Janeiro na manhã do domingo. A Reuters informou que o Brasil se recusou a admiti-los em janeiro, em um gesto de Lula aos Estados Unidos antes de viajar a Washington para se encontrar com o presidente norte-americano. Israel e o Irã estão inseridos há décadas em um conflito no estilo da Guerra Fria, que inclui acusações mútuas de sabotagem marítima. Lior Hayat, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, disse que a permissão brasileira aos navios iranianos representa um desenvolvimento perigoso e lamentável. Ainda não é tarde demais para ordenar que os navios deixem o porto, disse Hayat nas redes sociais. A assessoria de imprensa de Lula não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. Nesta quarta-feira, o senador dos Estados Unidos Ted Cruz pediu sanções contra o Brasil, chamando o atracamento de uma ameaça direta à segurança dos norte-americanos. O governo norte-americano é obrigado a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos, disse o republicano em comunicado. O vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentes, vice-chefe do Estado-Maior da Marinha, autorizou que os navios de guerra fiquem atracados entre 26 de fevereiro e 4 de março, de acordo com o Diário Oficial. A Marinha do Brasil concede liberação para embarcações estrangeiras atracarem no Brasil, mas somente após a autorização do Itamaraty, que leva em consideração o pedido da embaixada solicitante e fatores logísticos. A diplomacia com o Irã foi um dos destaques das tentativas de Lula de fortalecer a posição internacional do Brasil durante seus mandatos presidenciais anteriores. Lula viajou a Teherã para se encontrar com o então presidente Mahmoud Ahmadinejad em 2010, quando buscava negociar um acordo nuclear entre o Irã e os Estados Unidos. Conheça alguns fatos sobre o Irã. O Irã é um país com um sistema político complexo, que combina elementos democráticos com a teocracia islâmica.
O sistema político do Irã é baseado na Constituição de 1979, que estabeleceu a República Islâmica do Irã. O poder político no Irã é dividido entre o governo eleito e as instituições islâmicas não eleitas. O mais alto líder político do país é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo da República Islâmica do Irã e tem o poder final sobre todas as decisões políticas e religiosas. O chefe de governo do Irã é o presidente, que é eleito por voto popular a cada 4 anos. O presidente é responsável pela administração cotidiana do país e pela implementação das políticas públicas. O parlamento do Irã é composto por 2 câmaras, a Assembleia Consultiva Islâmica, Majlis, e o Conselho dos Guardiões. A Majlis é composta por 290 membros eleitos por voto popular, enquanto o Conselho dos Guardiões é composto por 12 membros nomeados, metade dos quais são escolhidos pelo líder supremo. O Conselho dos Guardiões tem o poder de vetar leis aprovadas pela Majlis e também tem o poder de decidir quais candidatos podem se candidatar a cargos políticos. Isso significa que muitos candidatos à presidência e ao parlamento são desqualificados antes mesmo das eleições, muitas vezes por motivos políticos ou ideológicos. O sistema político iraniano também inclui outras instituições, como os tribunais islâmicos e a Assembleia dos Especialistas, que é composta por clérigos eleitos e tem o poder de destituir o líder supremo. Em resumo, o regime político interno do Irã é caracterizado por um sistema complexo e não linear, que combina elementos democráticos com a teocracia islâmica e é dominado por um líder supremo que detém o poder final sobre todas as decisões políticas e religiosas. Também há limitações à liberdade de expressão, associação e imprensa no Irã, e a dissidência política é frequentemente reprimida. Portanto, embora o Irã tenha eleições regulares e algum grau de participação popular na política, muitos argumentam que essas eleições são limitadas e controladas e que a verdadeira autoridade política reside nas mãos dos clérigos islâmicos. Como resultado, o regime iraniano não pode ser considerado uma democracia plena e livre.